Boa tarde, gente. Estamos aqui com o professor Dr. Manuel Wallace Alves Ramos, que é mestre no Profimate da UFPB, e ele hoje vai apresentar para a gente o trabalho Métodos de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem por meio de uma Apple do GeoGebra, certo? O Manuel vai ter 40 minutos para a apresentação e depois as perguntas feitas pelo chat a gente faz no final, tá bom? Boa apresentação, Manuel. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela iniciativa, né, da pessoal aí do Profimate da UFRPE, tá? Pela bela iniciativa de mostrar os frutos que o Profimate tem gerado, né, e são muito bons. Tá? Eu fiz o Profimate na UFPB em 2017, sob a orientação do professor Flank Bezerra, tá? E o tema da dissertação foi métodos de Euler, né, e Runge-Kutta de quarta ordem, e uma análise através de epiléticos do GeoGebra. Tá? Então, esse vai ser o tema da minha apresentação, né, que foi gerada a partir da dissertação. Bom, a estrutura da apresentação, a gente vai fazer uma breve introdução, tá? Vai falar um pouco da existência e unicidade de soluções de equações diferenciais ordinárias, mostrar o método de Euler, o método de Euler melhorado, os métodos de Runge-Kutta, e mostrar depois o epilético de GeoGebra para soluções numéricas de PVIs. Ok? Bom, a gente sabe, né, que as equações diferenciais ordinárias, elas estão em várias áreas da ciência, né? Elas modelam diversos fenômenos físicos em diversas áreas da ciência, por exemplo, em física, engenharia, economia, biologia, diversas áreas. Você tem, inclusive agora, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, existem vários modelos epidemiológicos que são descritos através de equações diferenciais, tá? Então, é um assunto na matemática, né, um conteúdo da matemática que tem muita aplicabilidade, né? Existem diversas aplicações. Okay? E a gente, se você já, todo mundo que já estudou EDO, né, viu que nem todas as equações diferenciais a gente consegue uma solução fechada, né, uma solução analítica, né, aquela fórmula lá prontinha, bonitinha. No entanto, vários problemas exigem que a gente encontre soluções. Né? Se a gente não consegue encontrar soluções de forma fechada, né, analítica, a gente recorre aos métodos numéricos. E aí existe uma diversidade aí de métodos numéricos que resolvem problemas de valor inicial, né, que a gente vai ver a definição daqui a pouco, tá? Que envolve a equação diferencial. Tá? O primeiro método numérico para calcular soluções aproximadas de uma DO a partir de uma condição inicial foi o método de Euler, tá? Desenvolvido lá por volta de 1768. Bom, a partir do método de Euler surgiram diversos outros métodos que são muitos deles generalizações do método de Euler, né? Métodos melhores, digamos assim, né? Que aproximam de forma melhor, né? Com maior precisão do que o método de Euler. São eles, métodos de Euler melhorado, método de Runge-Kutta, dentre vários outros. Bom, o nosso problema aqui vai ser um problema de valor inicial que vai envolver uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, o caso mais simples possível, que é esse caso aqui, né, ordem 1, tá? E sob a condição inicial do tipo yx0 igual a y0, né, em que x0 e y0 são números reais. A gente sabe que a equação desse tipo aqui, a equação do tipo 1, né, existem infinitas soluções para ela, quando a gente resolve ela, okay, de forma analítica, né? No entanto, quando a gente coloca essa equação sob a condição inicial, a gente sabe que não vão existir mais infinitas, vai existir apenas uma solução, né? E, claro, que existem as condições aqui sobre o F para que isso ocorra. Então, na dissertação, a gente faz a demonstração desse teorema, da teorema da existência e unicidade, usando o teorema de Picard, tá? Sobre a condição, a gente analisa lá a condição de Lipschitz, né, em cima do F. Tá? Então, a gente enuncia o teorema e faz a demonstração. Okay? No final da apresentação, vou colocar lá as referências da dissertação.
Bom, mas como é que é o método de Euler? Olha só, eu quero... A gente diz que dentro dos métodos, né, que existem, né, o método de Euler é o método que ainda está vivo. Né? Ele foi o primeiro método, no entanto, a gente diz que ele está vivo de forma... Porque todo mundo que vai estudar os métodos numéricos para resolver equações diferenciais começa pelo método de Euler. Então, de forma metodológica, todo mundo tem que estudar primeiro o método de Euler para conseguir entender os outros, uma vez que os outros, na grande maioria, são generalizações do método de Euler. Ele é a base do estudo para métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, vamos ver como é que é, né, a lógica aí do método de Euler. Tá? Olha, eu tenho lá o problema de valor inicial. O que é o problema de valor inicial? Voltando aqui, o problema de valor inicial é um problema que você tem a equação diferencial 1, tá? Sobre a condição inicial 2. Então, eu quero uma solução, né, para esse problema de valor inicial, ok? Só que eu quero analisar a solução no valor x igual a x1. Opa, deixa eu voltar aqui. X igual a x1, tá? Esse x1, ele vai ser o x0, né, que é o x0 inicial, mais um h. Esse h a gente vai chamar de passo, tá? Geralmente ele é um valor pequeno. Né? Qual é a ideia por trás do método? A ideia por trás do método é sempre construir retas tangentes à solução do PVI, através de x0 e y0. Essa é a fórmula do método, tá? Em que yn é o valor aproximado, tá? Para um determinado ponto xn, né? E yn mais 1 também é a aproximação. Então, o yn mais 1, ele depende do yn. Né? Envolve aqui o passo h, que multiplica a função avaliada nos valores xn e yn. Olha, a gente diz que esse método é o método de passo único, porque ele depende do valor anterior. Agora, como é que é a ideia do método? Vamos ver aqui um gráfico, tá, que mostra a ideia, como funciona o método. Então, olha só, eu tenho aqui a minha curva, né, que descreve aqui a solução exata do PVI. Tá? A gente já tem aqui a solução exata do PVI. É só mostrar o método, como funciona. Eu quero pontos que se aproximem dessa curva aqui, ó. Porque os métodos numéricos, eles não te dão os valores exatos. Né? Eles te dão valores aproximados dos valores reais. Só que eu quero que essa precisão seja a melhor possível. Então, conforme os métodos vão evoluindo, né, essa precisão vai aumentando. Então, a gente vai estudando, vai pesquisando, vai descobrindo métodos que vão se aproximando mais da curva real. Tá? Então, olha, essa é a curva, né, da solução real. E aqui eu tenho a condição inicial, x0 e y0. Ok? Eu agora vou pegar aqui um valor x1. Tá? Deixa eu voltar. O valor x1, olha, ele é x0 mais o h. E aí, esse y de x1 é o valor real, né, para quando x é igual a x1, tá? Na solução exata. Então, y de x1 é um ponto, ó, que está sobre a curva. Então, ele é o valor real. Tá? x1 e y de x1. O que é que eu quero? Eu quero um valor aproximado para y de x1. Né? E como é que eu vou fazer isso? Olha, vamos traçar uma tangente. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos traçar uma tangente passando por x0 e y0. Isso aqui. Okay? Traçando a reta tangente, que passa por x0 e y0. E aí a gente substitui o x1, ó, eu consigo encontrar o y1. Tá? Encontra a equação dessa reta tangente, que passa por x0 e y0, e substitui x1 nela. Então, a gente consegue encontrar o y1. Esse y1 é a solução aproximada, né, pelo método de Euler. Tá? Bem simples, né? Então, eu queria uma solução aproximada para esse ponto aqui, e eu encontrei simplesmente traçando a reta tangente, né, passando por x0 e y0 aqui, e encontrando o y1. Esse foi o método de Euler, né? Essa foi a ideia de Euler, ok? Bom, mas aí, digamos agora que eu vou dar mais um passo, tá? Eu tenho agora um x2. Tenho agora um x2. Vou pegar aqui um x2. Pronto. x2 é x1 mais h. Beleza? Então, eu agora quero um valor aproximado para y de x2. Usando o método de Euler, como é que eu encontro um valor aproximado para y de x2? A gente vai usar exatamente a mesma ideia. Só que o meu PVI agora
não vai ser mais a condição inicial que eu vou usar, não vai ser mais x0 e y0. Eu vou partir da condição inicial x1 e y1. E vou usar a mesma ideia, vou traçar uma reta tangente aqui. Tá? Traçando a reta tangente, passando por x1 e y1, olha só, e aí substituindo o x2 na equação da reta tangente, a gente encontra o y2. Esse y2 aqui é a solução aproximada para y de x2, né, nesse PVI. Ok? Então, esse é o método de Euler, né? A fórmula geral é essa daqui, tá? Yn mais 1 é igual a yn mais h, que multiplica f de xn e yn, tá? É a equação lá da reta tangente, né? Sempre a gente tomando como ponto inicial o xn e yn anterior, né? Ok? Bom, dando continuidade aqui, a gente agora pega um problema de valor inicial, y' igual a x menos y menos 1, sobre a condição y0 igual a 1. E eu já conheço a solução, né? Se você fizer lá de forma analítica, né? Você vai encontrar essa solução aqui, ó. 3 elevado a menos x mais x menos 2. Mas o que eu quero mostrar são as soluções aproximadas, tá? Então, eu já conheço a solução real. E eu quero mostrar o método de Euler, os valores numéricos que eu posso encontrar usando o método de Euler, né? Para o tamanho do passo igual a h 0,1, esse tamanho aqui é fixo, ó, eu vou calcular alguns valores para o tamanho do passo igual a 0,1 e alguns valores para o tamanho do passo igual a 0,05, no intervalo de x entre 0 e 1, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter 10 valores, né, x1, x2, x3, quando o passo é 0,1, e aqui quando o passo é 0,05, eu vou ter 20 valores aqui dentro, né? E aí eu vou pegar esses valores numéricos com 5 casas decimais. E a gente mostra aqui esses valores na tabela, ok? No caso aqui, para colocar numa tabela só, eu peguei só 10 valores, tá? Não peguei, no caso em que h é igual a 0,05, eu só peguei os 10 valores que correspondem aqui aos 10 quando h é 0,1. O que é que essa tabela mostra? Aqui está o xn, né, para os passos, tá? H igual a 0,1 e h igual a 0,05. E aqui, ó, eu tenho o valor aproximado, né? Aqui a solução exata, nessa coluna eu tenho a solução exata, tá? E aqui é o erro absoluto. O que é o erro absoluto? O erro absoluto é a diferença entre o módulo da diferença entre a solução exata e a solução aproximada. Tá? Esse é o erro absoluto. Eu calculei aqui o erro absoluto para quando o passo é 0,1 e para quando o passo é 0,05. O que é que a gente nota aqui? Analisando aqui o erro, olha, você percebe, né, que quando h é igual a 0,05, o erro absoluto foi menor, né, em todos os casos. Ó. Isso quer dizer que a solução aproximada para quando o passo for 0,05 foi melhor do que a solução aproximada para quando o passo é igual a 0,1. Ok? Então, a gente pode comparar aqui a solução exata das aproximações para esses tamanhos de passo. Certo? E aí, aqui a gente tem um gráfico aqui também da curva exata, que é a vermelhinha, e das poligonais, né, das curvas aqui, ó, geradas a partir dos pontos, dos 10 pontos, né, para quando h é 0,1 e para quando h é 0,05, que é, respectivamente, aqui a azul, né, para 0,1 e a verde para 0,05. A gente percebe aqui claramente que a curva, né, para quando o passo é 0,05 está bem mais próxima do que quando o passo é 0,1. Tá? Aí a gente leva ao seguinte pensamento, né? A gente pode pensar que, então se eu diminuir o tamanho do passo, a precisão aumenta, né? Então, bom, a gente pode verificar isso e concluir que sim, é verdade, né? Quanto menor é o passo, mais próximo da solução exata você vai estar. No entanto, computacionalmente, isso tem desvantagem. Por quê? Imagine que o tamanho do passo seja 0,001. No intervalo entre 0 e 1, eu vou ter 1000 passos, né, para percorrer entre 0 e 1, se o tamanho do passo for 0,001. Ou seja, isso, quando a gente coloca a coisa de forma maior, né, se eu quiser percorrer um intervalo maior, ou então diminuir mais ainda o tamanho do passo, a gente vai ter um custo computacional aí considerável. Tá? Então, é uma desvantagem
do método de Euler, né? Eu posso diminuir o tamanho, tá? Mas eu vou ter bem mais trabalho de computar isso tudo, né? Porque o tamanho do passo vai ser menor e eu vou ter mais trabalho, tá? Bom, antes de apresentar o método de Euler melhorado, lá na dissertação, a gente faz uma relação, né? Existe uma relação entre o tamanho do passo e a estimativa do erro, né? Dá para relacionar, existe uma fórmula que relaciona o tamanho do passo e a estimativa do erro. Então, se eu quero que o erro tenha, o erro, no caso, o erro que a gente chama de erro de truncamento local. A gente faz também uma análise dos erros lá, erro de truncamento local, erro de truncamento global, o erro de aproximação, de arredondamento. Então, a gente faz uma análise do erro de truncamento local e existe uma relação entre o tamanho do passo e o erro. Então, se eu quero estimar o erro lá para tantas casas decimais, o tamanho do passo deve ser esse valor aqui, tá? Então, existe essa relação. Tem lá na dissertação a fórmula que relaciona o tamanho do passo e o erro, ok? Bom, vamos agora ver o método de Euler melhorado, né? Ou seja, a gente tem aqui uma correção do método de Euler, né? Bom, como é que é a fórmula do método de Euler melhorado? Essa é a fórmula aqui, olha, a fórmula 4, tá? E em que esse y asterisco aqui, n mais 1, é exatamente a fórmula do método de Euler. Note que esse y asterisco aqui, ó, ele é exatamente a fórmula do método de Euler. Ou seja, na verdade, para a gente aplicar o método de Euler melhorado, a gente vai usar o método de Euler, o método anterior, 2 vezes, tá? E aquela parte lá, né, que fazia, essa parte aqui, ó, f de xn, yn, no método de Euler melhorado, é substituído, ó, pela média aritmética dessa forma aqui, tá? Entre f de xn e yn e f de xn mais 1, y asterisco n mais 1. Bom, vamos entender isso, a gente olhando assim pela equação, talvez não fique muito claro, né, de entender como é que funciona o método de Euler melhorado. Mas pela animação aqui, ó, deixa eu voltar aqui, dá para a gente entender melhor. Bom, então tem aqui uma curva, né, novamente, supõe aí que você tem um PVI, e essa é a curva já da solução exata, eu já conheço a curva, tá? E tenho aqui a condição inicial x0 e y0. O que é que eu quero? Eu quero uma solução aproximada dessa daqui, ó. Eu vou dar um passo aqui, tá? Um passo de tamanho h, ou seja, x1, ele é x0 mais h. E a solução para quando x é igual a x1 é y dx1. Ok? O que é que eu quero? Eu quero uma solução aproximada para esse y de x1. Bom, qual é a ideia? Vou usar o método de Euler. Como é que é o método de Euler? A gente traça a equação da reta tangente, que passa por y0, x0, e acha o y1, que agora a gente está chamando de y1 estrela, tá? Que é a minha primeira aproximação, né? O y1 estrela. Mas olha só, eu vou me ater ao coeficiente angular dessa reta tangente, que eu vou chamar de M1, tá? Então, M1 é o coeficiente angular, né, f de x0 e y0, tá? Já que isso aqui é a reta tangente que passa por x0 e y0. Bom, próximo passo. Agora, a gente vai traçar a reta tangente, a curva, né, do PVI, que tem a condição inicial x1, y1 estrela. Ou seja, eu vou usar o método de Euler 2 vezes, ó. Mesma ideia. Tá aqui a curva, né? Vou traçar a equação da reta tangente de novo. Só que eu não vou pegar mais o y2 aqui, não. Eu vou me ater novamente ao coeficiente angular, a inclinação dessa reta tangente, tá? Estou chamando ela aqui de M2. Ou seja, M2 é o f de x1, y1 estrela. Ok? Bom, e agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai traçar uma reta passando por x0 e y0 com coeficiente angular sendo a média aritmética entre M1 e M2. E aí eu vou substituir x1 na equação dessa reta. O y1 que a gente encontrar vai ser a aproximação desejada. Tá? Então, mostrando aqui, ó. Pronto. Tracei a reta passando por x0 e y0 e o coeficiente angular dessa reta é a média aritmética entre esses coeficientes angulares aqui, ó. M1 e M2. De que forma que a gente obtém o y1? Olha aqui, ó. Esse y1 aqui, ó, verdinho, ele é a nossa aproximação. Perceba que o y1 asterisco é a primeira aproximação que a gente tem pelo método de Euler.
Note que essa aproximação do método de Euler melhorado é muito mais precisa, né? Está bem mais próxima do real, do valor real, né? Do que o y1 estrela, tá? Então, generalizando isso aqui, a gente obtém a fórmula do método de Euler melhorado. Mas essa é a ideia base, tá? Para o método de Euler melhorado. Então, a gente pegando agora o mesmo exemplo, né? O mesmo PVI, a gente constrói essa tabela aqui, ó. E nessa tabela, a gente mostra o tamanho do passo é fixo, ele é 0,1, tá? E aqui a gente mostra o método de Euler, as aproximações para o método de Euler e para o método de Euler melhorado, tá? E aqui a solução exata. Vamos observar o erro absoluto. Note que o erro absoluto do método de Euler melhorado, das aproximações aqui, ó, são bem menores, né, do que do método de Euler, né? Olha, e se você olhar para cá, ó, você percebe que o método de Euler melhorado, ele capta pelo menos uma casa decimal de precisão. Compara o método de Euler melhorado com a solução exata. Então, pelo menos uma casa aqui decimal, ele capta, ó, coisa que o método de Euler não faz, tá? Então, o método de Euler melhorado, de fato, é bem melhor do que o método de Euler, né? Porque a gente está usando o mesmo tamanho do passo aqui, tá? As mesmas condições, e a gente verifica que o método de Euler melhorado, de fato, é bem mais vantajoso, né, do que o método de Euler. E quando a gente faz lá aquele gráfico, né, em que coloca os pontinhos, né, os 10 pontinhos, e compara com a curva da solução exata, note que ó, os pontinhos eles aparecem praticamente sob a curva. Né? Então, esse gráfico mostra a precisão do método de Euler melhorado. Tá? Bom, e como é que é os métodos de Rugen-Coulter? Como é que são esses métodos? Tanto o método de Euler quanto o método de Euler melhorado, a gente diz que são métodos da fórmula de Taylor, porque eles podem ser expandidos numa série de Taylor em termos do xn. Lá na dissertação, quem tiver curiosidade, a gente faz isso, né? A gente mostra formas alternativas de interpretar o método de Euler e o método de Euler melhorado. E uma delas é a expansão em série de Taylor do método, tá? Só que, então, você pode expandir o método, né, por exemplo, o método de Euler, a gente expande numa série de Taylor de ordem 1. Já o método de Euler melhorado, a gente expande numa série de Taylor de ordem 2. Né? Só que quando a gente pega métodos, existem outros, né, que usam a fórmula de Taylor, né, e se a gente pegar uma ordem muito grande, eles têm a desvantagem de sempre estar calculando a derivada da função f de x y. E isso computacionalmente é custoso, tá? Tanto manualmente a gente nem fala muito nisso, né? Porque esses métodos numéricos são todos implementados de forma computacional, né? A ideia é essa. Embora esses primeiros métodos, eles foram concebidos, né? Sem nem ter a existência de computador nenhum, né? Por Euler, né? Principalmente. Mas hoje em dia a gente utiliza esses métodos de forma computacional. Então, esses métodos de Taylor, todos eles utilizam a derivada, né? E isso torna sendo custoso computacionalmente, tá? Já o método de Rugen-Coulter, ele tem a mesma precisão, os métodos de Rugen-Coulter, né? A gente vai ver do primeiro ao quarto, né? Do método de Rugen-Coulter de primeira a quarta ordem. Eles têm a mesma precisão dos métodos de Taylor, no entanto, eles têm a vantagem de não precisar calcular essas derivadas, tá? Que a gente faz quando expande lá o método de Taylor. Bom, olha a fórmula aqui geral do método de Rugen-Coulter, tá? De ordem N. Perceba que a fórmula dele é semelhante, ou lembra, né? Lembra a fórmula do método de Euler, né? Só que a gente está trocando aquele f de xy por essa média ponderada aqui, ó. Tá? Lá no método de Euler é h vezes f de xn yn, né? A gente está trocando aquele f de xn yn por essa média ponderada aqui, em que esses WKs aqui, ó, são constantes que satisfazem essa condição. O somatório tem que ser igual a 1. E esse CK, eles são, para K igual, variando de 1 até M, é a função f avaliada em um ponto selecionado xy. Tá? Ou seja, o método de Rugen-Coulter, ele generaliza o método de Euler e o método de Euler melhorado. Olha só, se a gente considerar o M igual a 1 e o W1 igual a 1, e considerar que o C1 vai ser o f de xn yn,
e substituir aqui, ó, tá? Vai ficar exatamente o método de Euler. Então, o método de Euler, a gente diz que é o método de Runge-Kutta de primeira ordem. Bom, e o método de Runge-Kutta de segunda ordem? Olha, se você considerar o m igual a 2, né, e jogar lá no somatório, na média ponderada, fica assim, ó. Aí, qual foi a ideia de quem inventou o método, né? Olha, toma C1 igual a f de xn e yn, e C2 dessa forma aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu quero encontrar W1, W2, alfa e beta, de forma que eu consiga escrever esse método, essa fórmula aqui, como sendo o método de Euler melhorado. Tá? Aí qual foi a ideia dele? A ideia dele foi o seguinte, para chegar nisso, vamos expandir esse C2 aqui, essa função aqui de duas variáveis, numa série de Taylor. Tá? Então, ó, se a gente pegar e expandir o C2 numa série de Taylor de duas variáveis, a gente vai obter essa fórmula aqui 7. Ó. Tá? Depois a gente vai desprezar esse erro aqui. Né? A gente vai desprezar esse erro, a gente vai truncar a série de Taylor aqui. Ok? Bom, se a gente substituir essa equação 7 na 6, substituir o C2 aqui, a gente obtém essa equação 8. Ó. Perceba que eu substituí o C2, né, pela série de Taylor, né, desprezando esse erro aqui, tá? E a gente obtém a equação 8. Ok? Então, vamos guardar essa equação 8 aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai expandir o yx em torno de xn, até o termo em H2. A gente vai expandir o y de x, né, numa série de Taylor, até o termo H2. Lembra que esse y de x aqui é a solução real, tá? Perceba aqui, ó, toda vez que eu uso aqui y, né, entre parênteses, eu estou falando aqui da solução real, ok? Bom, mas se a gente fizer o seguinte, a gente sabe que xn mais h, ele é o xn mais 1, né? Porque h é o tamanho do passo. Se a gente substituir esse xn mais h por xn mais 1 e fazer o yxn, né, se aproximar aqui do yn, ou seja, trocar o valor real pelo valor aproximado, né, nessa equação aqui, tá? A gente pode comparar, a gente vai obter isso aqui, ó. Na verdade, se a gente fizer isso, né, fizer essa substituição, a gente pode comparar essa equação 9 com a equação 8, ó. E a gente compara os termos em H, né? Os termos em H. Nota que as equações, elas são semelhantes, ó. Né? Elas têm forma parecida, né? A 8, olha, com a 9, tá? Então, se a gente comparar, a gente vai chegar às seguintes igualdades, né? A essas igualdades aqui, tá? E a partir disso a gente monta um sistema, esse sisteminha aqui, ó. Note que esse sistema ele tem 3 equações e 4 incógnitas, né? Então a gente vai ter que atribuir algum valor para W aqui, por exemplo. Então, se eu atribuir W1 igual a 1 meio, a gente vai obter, se a gente atribuir W2 igual a 1 meio, vai obter W1 igual a 1 meio, alfa igual a 1 e beta igual a 1. E aí, ó, substituindo lá na equação, né, a gente obtém exatamente a equação do método de Euler melhorado. Tá? Ou seja, o método de Euler melhorado, na verdade, ele é um subcaso dos métodos de Runge-Kutta, o método de Runge-Kutta de segunda ordem. Tá? Então, o que ele fez aqui foi fazer, naquela comparação que ele fez com a série de Taylor, ele arranjou uma forma de eliminar as derivadas, né? De não trabalhar com as derivadas da função f de xy. Tá? E aí, ó, seguindo essa ideia, né, fazendo de forma análoga, a gente desenvolve o método de Runge-Kutta de terceira ordem, né, a mesma ideia, tá? Só que agora você vai ter que encontrar W1, W2, W3. Lembrando que esse W1, W2, W3, eles são, a somatória tem que dar 1, né? Então você pode atribuir, existem, na verdade, infinitos métodos de Runge-Kutta de terceira ordem, né, de quarta ordem, porque você pode atribuir qualquer valor para esse W, tá? E aí você faz a escolha para C1, para C2, para C3, essas escolhas aqui, ó, dessas funções. E aí faz lá aquela comparação entre as séries de Taylor, tá? Expande a série de Taylor, faz a mesma coisa que fez para a ordem 2, e aí você vai obter uma equação desse tipo, tá? Para determinadas escolhas de W1, W2, W3, né? Para essas escolhas aqui, ó, que está aparecendo aqui, é chamado método de Nystrom, né? É bastante conhecido, tá? Esse método. A mesma ideia é o método de Runge-Kutta de quarta ordem,
que entre os três aí, né, é o mais preciso, tá? Conforme você vai aumentando a ordem, vai aumentando a precisão do método, tá? Então, o método de Rugen-Coulter de quarta ordem, um dos mais conhecidos, é esse aqui, ó. Então, fazendo de forma análoga aquele procedimento lá para Rugen-Coulter de ordem 2, a gente encontra essa equação aqui, que é o método de Rugen-Coulter de quarta ordem. Ok? Então, essa foi uma apresentação dos métodos de Rugen-Coulter, né? E esse método tem um erro de truncamento local aí, né, proporcional a H5, isso quer dizer que ele é uma precisão muito boa, tá? E mesmo ele tendo a vantagem de não usar as derivadas do f de xy, né, ele tem a desvantagem de não haver para eles uma estimativa simples para o erro, o que inclusive poderia ajudar na escolha do passo H. Essa relação entre o erro e o passo, né, que a gente tem lá no método de Euler, não existe essa relação aqui no método de Rugen-Coulter, tá? Então, isso é considerado uma desvantagem para o método. Olha, tomando o mesmo exemplo que a gente vem utilizando para o método de Euler e método de Euler melhorado, agora para o método de Rugen-Coulter de quarta ordem, para o mesmo tamanho do passo, h igual a 0,1, olha só o que acontece com a tabela. Vejam aqui tá as aproximações, tá? E aqui está a solução exata. E olha só o erro absoluto. Então, não tem nem o que se comparar, né, com o método de Euler melhorado e o método de Euler. A aproximação aqui, a precisão é muito, muito boa, né, para essa situação aqui, tá? Para esse exemplo. Olha o gráfico, a curva, os pontos estão exatamente sob a curva, né, da equação exata. Tá? Bom, então essas foram os métodos que a gente estudou, né, na dissertação, no trabalho, tá? O método de Euler melhorado e alguns métodos de Rugen-Coulter, tá? Então, quando a gente estava estudando esses métodos, né, a gente queria fazer alguma coisa que envolvesse a computação, né, porque você trabalhar com métodos numéricos exige, né, necessariamente que você trabalhe de forma computacional também. Só que a gente pesquisando, a gente viu que para você implementar os métodos, né, esses métodos de numéricos, todos eles são implementados em softwares, né, de matemática, né? Por exemplo, o MATLAB, software de programação, né? Matemática, MATLAB, né? E dentre vários outros. Não existia nada que a gente pudesse ver de forma dinâmica como é que o método funcionava, né? Então a gente teve a ideia de construir applets, né, no GeoGebra. O applet é um pequeno programa, né, que você pode que é de forma interativa, você pode trabalhar com ele de forma interativa, tá? Ele tem é simples de usar, né? Geralmente fica disponível online na internet, tá? Então essa foi a ideia. A gente pesquisando não encontrou nada semelhante, né? Nada que mostrasse como esses métodos funcionam de forma dinâmica, né? Como mostrasse os gráficos se movimentando e tal. Então a gente teve a ideia de construir algo que ajudasse, né, no ensino e aprendizagem, né, desses métodos e que tivesse uma coisa visual, né? Ó, então esses métodos, para você implementar, precisa ter um pouco de noção de programação, né, para implementá-los. Quem já estudou aí métodos numéricos sabe disso, né? E então a gente teve a ideia de fazer o applet, tá? Para isso, a gente usou, né, o GeoGebra. A gente fez o applet no GeoGebra. E o GeoGebra, ele meio que dispensa apresentação, né? Ultimamente, nos últimos anos, tem crescido bastante o uso do GeoGebra em todos os níveis do ensino, né? Tanto no ensino médio, ensino superior. E a vantagem do GeoGebra é que você pode combinar, né? Você pode utilizar múltiplas representações, né? Você pode trabalhar com geometria, com álgebra, com tabelas, tudo no arquivo só. Bom, pesquisando um pouco mais, né, sobre a utilização de applets, a gente encontrou alguns pesquisadores que fizeram uns trabalhos que estudaram, né, o uso de applets no ensino e aprendizagem. Tá? Por exemplo, essas são algumas vantagens do applet, né? E, por exemplo, o Barcelos, ele mostra que os applets, né, permitem investigações e experimentações, e que isso possibilita o estabelecimento de conjecturas sobre determinados conceitos e construção do mesmo. Ou seja, o fato de você poder mexer lá, interagir, né, com
com o programinha, né? Isso possibilita você a criar conjecturas, né? Porque o aluno vai lá e pensa, ó, se eu fizesse isso e isso, se eu fizesse essa modificação aqui, o que é que pode acontecer, né? Então ele vai criando lá experimentos, vai criando conjecturas também, tá? Já o Santos, né, diz que se você cria uma sequência didática, né, para o uso adequado, né, desses epiletes, o professor também constrói conhecimentos, né, o que contribui também para a prática docente. Tá? Então, dessa forma, é importante que o professor de matemática tenha, por exemplo, a oportunidade de aprender, elaborar e a modificar epiletes. Uma vantagem dos epiletes também é que eles podem ser facilmente modificáveis. Bom, então, aqui eu comento um pouco, né, sobre a necessidade que a gente viu, né, de criar o Epilet no software GeoGebra, tá, que eu já comentei aqui. E na dissertação, a gente faz o passo a passo da construção do Epilet. Então, a gente dividiu a construção do Epilet em 11 passos, tá? Em 11 passos. E a gente utiliza diversas ferramentas do GeoGebra, né? A gente utiliza controle deslizante, aí utiliza a tabela, né, para digitar lá as fórmulas dos métodos, utiliza a sequência, utiliza um monte de ferramentas, mas tudo descrito de forma bem simples e de forma bem detalhada, de forma que qualquer pessoa que queira fazer alguma modificação ou que queira fazer a construção do Epilet, né, ou tiver alguma ideia para construir um outro método numérico usando, né, a ideia que a gente teve, vai facilmente conseguir. Tá? Bom, agora eu vou mostrar o método para o Epilet para vocês. Né? Bom, para quem quiser, né, dar uma olhada, ele está online, tá lá no site do GeoGebra. O endereço é esse aqui. Tá? Deixa eu sair aqui para a gente ver o Epilet. Bom, eu já deixei ele aberto aqui, já porque a internet, nesses casos, geralmente demora, né, para abrir ou então não funciona. Tá? Vou guardar um pouquinho aqui. Esse é complicado, de fato. Abrir com o Meet, ele exige muito o computador. Mas geralmente eu utilizo o software GeoGebra nas minhas aulas, né, online agora, e geralmente funciona. Agora demora um pouco. Tá? Não está respondendo, vamos guardar um pouquinho aqui. A gente teve também, submeter o artigo, né, dessa dissertação, e ele foi aceito, e no final da apresentação, eu vou mostrar a referência, foi um artigo publicado na PMO, a Revista Professor Matemática Online. Pronto, abriu. Pronto, então, esse é o Epilet. Tá? A gente tem aqui uma interface, né, em que aparece aqui do lado direito a curva, tá? E as informações, as tabelas, né, as curvas vão aparecer aqui. Do lado esquerdo, a gente tem aqui uma janela em que eu posso digitar a EDO, né, e o PVI. A EDO aqui nessa parte vermelhinha, olha, eu posso modificar aqui a EDO, por exemplo, se eu colocar aqui Y, ele já mostra, na verdade, essa curva vermelha já é a solução exata do PVI, tá? Está pensando aqui, ele vai mostrar já a solução exata para essa EDO, Y' igual a Y. E aqui a gente pode digitar, né, a condição inicial, né, x0 e y0. Tá? Aqui embaixo, a gente pode modificar o tamanho do passo, né, o controle deslizante. Tá? Posso modificar aqui o tamanho do passo. E embaixo eu posso selecionar os métodos que eu quero ver, né, a solução que eu quero ver. Pronto, ele modificou aqui. Ó. Aqui ele já mostra a curva real. Né? Ele está lento assim porque tem muita coisa aberta. Deixa eu voltar lá para o cosseno de x.
Então, eu vou começar mostrando aqui, né? Essa é a solução real. Vou mostrar aqui o método de Euler. E aí eu vou mostrar o método de Euler, vai aparecer aqui uma tabelinha. Pronto. Nessa tabelinha vai aparecer o N, né, o XN, ou seja, na verdade eu configurei o Epilet para aparecer só 10 pontos, tá? Mas na construção, a gente pode configurar ele para aparecer vários pontos. Ou você pode fazer, né, uma construção de forma em que essa quantidade de pontos apareça aqui, né, que possa ser modificável, tá? Eu coloquei fixo aqui os 10 pontos. Então vai aparecer aqui, nessa tabela azulzinha aqui, a solução aproximada do método de Euler, né? Aqui a solução exata e o erro absoluto, tá? Da mesma forma que a gente mostrou aquela tabelinha lá na apresentação, ok? Então, eu vou modificar aqui o tamanho do passo, olha. Quando a gente modifica aqui o tamanho do passo, guardar aqui. Pronto. Olha, quando eu modifico aqui o tamanho do passo, olha, por exemplo, para H igual a 0,2, né? Para H igual a 0,2. Então, para H igual a 0,2, para esse PVI aqui, na condição 0 e 1, olha, a gente tem aqui a solução de Euler, né, do método de Euler, a solução exata e o erro absoluto. Tá? Então, a gente consegue ver isso. E quando a gente utiliza um software desse, né, o MATLAB, o Maple, a gente, na verdade, obtém esses valores aqui, né? O que tem de interessante aqui no Epilet é justamente a gente ver essas curvas aqui, ó. E a gente poder modificar, né? E enxergar como a coisa acontece, né? Como a coisa está se modificando. Porque quando eu aumento o tamanho do passo, nota só, quando a gente aumenta o tamanho do passo, as aproximações elas pioram, né? Isso a gente já tinha concluído lá, né? Quando a gente viu o método. Então a gente aumenta o tamanho do passo e percebe que as aproximações elas pioram, né? A coisa não fica tão aproximada assim. Mas se a gente diminui o tamanho do passo, ó, a tendência é ficar mais próximo da curva real. Né? E aí eu posso também olhar aqui o método de Euler melhorado, tá? Eu posso comparar os dois, ó. Eu posso olhar separadamente cada um, né? Ou eu posso olhar em conjunto aqui e comparar, ó. Então vou modificar aqui o tamanho do passo, tá? E olha só, claramente aqui, ó, para esse tamanho de passo, a gente nota que o método de Euler melhorado é de fato melhor que o método de Euler. Tá? E a gente pode fazer aqui experimentos, né, analisando aí. A gente pode, eu falei para vocês, né, que existe uma estimativa lá para o erro, que envolve o erro e o tamanho do passo H. Então, a gente pode trabalhar com aquela fórmula lá, que envolve o tamanho do passo e o erro, e verificar aqui, né, como é que funciona. Tá? E quando eu coloco agora o método de Rugen-Coulter, aí, olha, aí não tem para ninguém, ó, porque a gente percebe que o método de Rugen-Coulter de quarta ordem, ele ganha tanto do método de Euler quanto do método de Euler melhorado. A gente pode comparar aqui os erros, ó, o erro absoluto, né, e é bem mais preciso do que os outros dois métodos. Tá? Então, mesmo a gente aumentando o tamanho do passo, olha, o método de Euler, o método de Rugen-Coulter ainda continua, né, sob a curva, né, bem melhor. Tá? Então, essa foi a ideia geral assim da dissertação, né? Essa foi o que teve de inovador, né? Assim, de novo, né? A gente estudou os métodos e criou essa animaçãozinha aqui, né? E a ideia era depois utilizar, né? Fazer algo semelhante para outros métodos numéricos, né? Que são ainda poucos abordados no GeoGebra, né? Dessa forma. Tá? Bom, agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Acho que já está esgotando, já esgotou nosso tempo aí, né? E mostrar para vocês as referências. Tá? Opa. Essas são as principais referências que a gente utilizou na construção do trabalho. Tá?
alguns livros, né, de equações diferenciais, tá? Livros de cálculo numérico, né? Por exemplo, como o Barroso aqui, Barroso, et al. O Boyce, né, de prima, um livro clássico, Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valor de Contorno, um livro bem conhecido também. E essa aqui são as referências do trabalho, né? Essa aqui é a dissertação, a referência da dissertação, ela está lá no repositório da UFPB e também no repositório do Profimate, né, do site Profimate. E esse aqui foi o artigo, tá? O artigo gerado da dissertação. Foi publicado no começo desse ano e na revista Professor de Matemática Online. Então, obrigado. E esse foi um pouco do trabalho, tá? Fico à disposição. Muito obrigado, Manuel. Excelente exposição e um tema bastante interessante. A gente, por enquanto, só tem uma pergunta do Danilo de Souza. Ele quer saber se você pode disponibilizar os códigos da animação. No caso, o código da construção... Eu não sei. Na verdade, eu não... Danilo tem que esclarecer um pouco para a gente. Você fala do TEC aqui, da apresentação? Acho que não. Ele fala, você poderia disponibilizar os códigos das animações? É porque a animação ela foi toda feita lá do Epiletra, ela foi toda feita no GeoGebra, né? É da animação que está no slide. É isso mesmo, é do TEC aqui. Posso sim. Aqui está meu e-mail, tá, Danilo? Você manda um e-mail para mim que eu te mando, tá? Posso mandar sim os códigos. Pronto. Mais alguma pergunta? O pessoal está falando que foi muito boa. Tuan Guedes tem uma pergunta. Pode fazer, Tuan. Eu tenho, vê bem. No caso, já usou algum software feito Scilab ou MATLAB para fazer esses códigos? Porque eu estava tentando fazer uma pesquisa com contorno de curvas para me dar uma poligonal. Aí é bem... Teve esse método, né? Só que eu não consegui estudar para entender isso, esse método de Euler. Aí, no caso, o senhor utilizou algum programa além do GeoGebra? Não, eu não utilizei porque o normal, assim, o comum, né, que a gente mais vê, é justamente esses métodos serem implementados justamente nesses softwares, né? O MATLAB, o Matemática. Se você fizer procurar, por exemplo, algoritmo para método de Euler ou método de Euler melhorado no MATLAB, possivelmente você vai encontrar na internet o algoritmo já pronto. Então, é só você pegar e adequar, né, e rodar. Tá? Não é difícil, eu acho que a pergunta dele foi justamente essa, sobre os códigos, porque a minha pesquisa ainda está rolando, mas foi sempre uma dificuldade, no caso, conseguir fazer o código, né? Então, eu tive que basicamente fazer um mini curso de programação para conseguir mexer e botar os códigos e fazer os contornos da curva que eu queria. Porque eu estava trabalhando junto com o pessoal de entomologia, que é inseto, para identificação de espécie, que a gente chama de taxonomia. Você tem que ter, de fato, um conhecimento prévio aí de programação, então aprender, né, para poder implementar esses métodos nesses softwares aí. E aí, dependendo do que você queira, de fato, você tem que estudar, tem que correr atrás para conseguir implementar, porque o que acontece, o que você encontra de forma comum, né, como eu falei, é o algoritmo geral, né, o algoritmo geral do método. Tá? Mas dependendo da linguagem que você vai utilizar, aí você tem que ajustar o algoritmo à linguagem de programação que você vai utilizar. Beleza, tem como te enviar um e-mail para tu enviar... Tem. Pesquisa, que eu queria realmente ler. Qualquer dúvida, vocês podem mandar por esse e-mail aqui, e aí, se eu souber, eu respondo. Tá, tranquilo. Beleza, control. Obrigado mesmo. Foi Nada. de grande importância para mim. E aí, gente, mais alguma pergunta?
Aparentemente não. Muito obrigado, viu, Manuel? Foi muito bom Nada, foi um ver prazer. o trabalho, né? Esse trabalho está bem de acordo com os objetivos do nosso evento, que é mostrar realmente as possibilidades que um estudante, um mestrando, um mestre que sai do Profimat tem de elaboração de trabalho, né? Justamente porque o Profimat, ele tenta fazer essa ponte, né, entre o que é que a gente pode melhorar no ensino básico e como é que a gente pode tratar de uma forma um pouco mais formal, né, sem se perder tanto, assim, fazer matemática, mas uma matemática voltada para a educação básica, esse trabalho realmente é excelente. Não é à toa que foi publicado na revista Professor de Matemática Online, né? Isso. O que eu acho legal do Profimat é essa diversidade, né? Que o Profimat ele não é amarrado em uma linha de pesquisa, né? Então, você tem numa turma diversos trabalhos diferentes em diversas áreas da matemática, né? Assim, a qualidade dos trabalhos são muito boas. Então, valorizem o trabalho de vocês, né? Tentem publicar, tentem valorizar de fato o trabalho produzido por vocês, né? Quem está fazendo, né? Tentem sempre procurar, né? Por outras dissertações lá no site do Profimat. Eu acho fantástico aquilo ali, porque a gente encontra de tudo e, assim, a qualidade é excelente, né? Os trabalhos do Profimat. Tá bom. Muito obrigado, viu? Nada, foi um prazer. Um abraço a todos. Prazer. Pronto, gente.